Em nome de Deus, que é Pai, que é Mãe, que é Filho na unidade do Espírito Santo. Temos uma grande dificuldade, às vezes, de lidar com algumas chantagens, emocionais de pessoas do meio de convívio, parente. Em muitas ocasiões, nos acabamos assumindo o medo de uma mãe, de um pai, de uma tia, de um avô, com essa nossa maneira absurda de querer ajudar, cobrir o sol com a peneira, em vez de dizer para algumas pessoas, você precisa aprender a se virar, precisa aprender a compreender que você tem que fazer sua parte por si mesmo. Porque se eu faço isso por você, estou incentivando você a não agir por si próprio. E as pessoas têm que aprender a parar de dar desculpas e começar a se empenhar, a abrir mão de suas zonas de conforto, mas não querem. Quantas vezes um parente, um avô, um tio, uma mãe diz, tenho medo de ficar sozinha, mas também não quer arranjar companhia, porque dá trabalho, quer ficar ali com umas pessoas bajulando, arrumando cada vez mais doenças, porque doenças, em muitos casos, traz ganhos secundários. E prefere ficar jogando a responsabilidade da situação na custa dos netos, dos filhos, dos sobrinhos. Muito feio isso. Muito feio. E isso, de certa forma, também vai causando medo e insegurança naquelas pessoas que cuidam destas pessoas. Algumas pessoas conseguem disfarçar bem seus medos. Distraem a cabeça, procuram não ficar tomando consciência do medo, mas de um certo modo isso até é bom, não tomar consciência do medo e não dar força para ele, e ele se dissolve. Por outro lado, em muitos casos, a pessoa recorre a companhias e amizades, ambientes que disfarçam a realidade do medo em que a pessoa vive, noitadas, baladas e certos estilos de vida destrutivos, quando na verdade ela está apenas inconscientizando aquele medo. E ele vai se manifestando depois em forma de saúdes, de doenças limitantes, é isso que quero dizer. A pessoa precisa ter equilíbrio, colocar a inteligência espiritual para funcionar, para ter sucesso em sua vida quântica, porque nós somos seres intertrans e multidimensionais. Outros procuram sair de seus padrões baixos vibratórios, buscando informações, receitas prontas em livros, palestras. Mas nós temos também, meus irmãos, minhas irmãs, que se inspirar na natureza, se inspirar muito nos fenômenos da natureza, nas pessoas ao seu redor, não que tenha que aprender exatamente o que elas dizem, ou exatamente o que elas falam, mas também observar como elas agem e reagem diante das coisas, porque as pessoas são a encarnação da própria lei do retorno. Eu e o universo somos um só. Você e o universo é um só. Nós todos somos o universo. Existe no universo a lei do retorno. E se nós somos parte do universo, o universo é parte de nós, a lei do retorno somos nós. Então tem uma série de coisas que acontecem na sociedade que são manifestação do fruto desta lei da qual nós somos partícipes. Observe como as pessoas agem. Não precisa exatamente aprender o que elas dizem ou fazem. Aprenda com a impressão que elas lhes causam. O ego de algumas pessoas quer ser sempre herói. E aí deixa, que a pressão das cobranças suba para a cabeça, chegando a pirar, esquenta a cabeça. Esquenta a cabeça. A pessoa praticamente enlouquece,
que é uma forma, né, que a energia da pessoa encontrou de tirar ela daquela bagunça toda. Quando a pessoa não consegue, vive aquela loucura frenética de querer salvar todo mundo, ser herói, sempre cede na chantagem do medo dos outros, e pessoas muito medrosas, semelhante atrai semelhante, né? Aquela pessoa que tem complexo de heroísmo, na verdade, é um grande covarde, um grande medroso, que não quer ficar diante de suas próprias fragilidades, não quer tomar consciência de suas próprias fragilidades. Então fica socorrendo um, socorrendo o outro. As pessoas abusando dela, abusando, ajuda aqui, acude ali, corre para lá, corre para cá, até que chega uma hora que a própria energia da pessoa diz: você tem que parar com isso. Mas a pessoa não aceita o fato de ter que parar, de tirar umas férias, ficar um pouco sem fazer nada. A pessoa não aceita isso. E começa, né, viciar somente em ajudar os outros, viciado em trabalho, viciado em não parar. Até parece assim que tem complexo de maravilhoso. Está sempre ajudando os outros, mas nunca acha que fez o suficiente. Trabalho não faz mal a ninguém, mas descanso também não. O trabalho desenvolve nossos potenciais, manifesta potencialidades divinas e até mantém nossa jovialidade em muitos casos. O problema é a maneira que algumas pessoas desprendem suas energias em relação ao trabalho. O descanso também é uma coisa muito boa. A pessoa tem que saber separar o joio do trigo, meus irmãos. O medo, na verdade, é uma fantasia, muito mais relacionada ao futuro. Tem gente que fala assim: tenho medo de tal coisa, porque no passado passei por tal coisa, então vou agir assim para evitar isso. Mas, na verdade, não se tem medo do que passou. Não se tem medo do que passou. O medo, geralmente, é um fantasma que mora no futuro. Quando alguém diz: tenho medo que aconteça tal coisa, por isso evito, porque no passado aconteceu, está usando o passado como um pretexto. Na verdade, ele está sofrendo por antecipação. E uma ansiedade também. E às vezes nunca acontece aquilo que esperava. E isso é mais uma prova que aquilo que a pessoa tanto evitou está no inconsciente dela. Só na cabeça dela. Uma fantasia. Que ela já vive e se prepara sem estar diante do perigo real. É diferente de prudência. Prudência é quando você está alerta diante de um perigo real. Quando a pessoa diz: tenho medo de algo que possa acontecer, por isso evito, está fantasiando. O medo é diferente do temor. Temor é quando a pessoa tem receio de algo que já aconteceu. O medo é quando a pessoa tem receio de algo que ainda não aconteceu e talvez nunca aconteça. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, peçam discernimento para Deus. No silêncio do seu coração, Deus vai falar com você. Porque Deus é essa luz que nos envolve, que nos deixa ter a plena consciência de que somos todos um só. E assim caminhando com força, caminhando com fé, esperança e amor, conseguiremos vencer todos os obstáculos, porque dentro do coração humano existe uma energia que nos transforma numa usina de realização constante. Portanto, não devemos esmorecer jamais. Eu, Frei Bruno, desejo que vocês possam seguir na paz e na luz, convictos de que Deus é uma realidade em seu coração e nossos corações. Me despeço, abençoando todos em nome de Deus, que é Pai, que é Mãe, que é Filho, que é Filha, na unidade do Espírito Santo. Amém.